Todo mês, ou para alguns, toda semana, a gente repete o ritual. O pão passa, o cálice é servido, alguém lê um versículo de Coríntios e a gente come, faz uma oração rápida de 30 segundos e pronto. O culto segue. Para a maioria de nós, cristãos modernos, isso é um memorial, uma lembrança bonita. Olhar para uma foto de um pai ou de um avô que já partiu. A foto não é uma pessoa, ela apenas nos faz lembrar dela. Mas e se você pudesse viajar no tempo e descobrir que nos primeiros 1500 anos da igreja, eles não viam a ceia assim? E se os mártires preferiam ser devorados por leões a dizer que o pão era apenas um símbolo? Os romanos, no primeiro século, acusavam os cristãos de canibalismo. Você já parou para pensar o porquê? Se os cristãos dissessem, gente, é só um teatro, é só um símbolo, os romanos ririam e iriam embora. Mas os cristãos insistiam, isso é realmente o corpo do Senhor. E isso soava perigoso, soava real demais. Hoje, no Selá Café, nós vamos mexer num vespeiro. Vamos sair da superfície e entender: a ceia é um símbolo ou é uma presença real? E por que essa resposta pode mudar a forma como você adora no próximo domingo? Vamos pausar e refletir. Para entender a raiz disso, a gente precisa abrir a Bíblia. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto mais difícil sobre esse tema. João, capítulo 6. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. A multidão estava maravilhada. Eles queriam um rei que desse comida grátis. E aí Jesus solta uma bomba teológica. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha o que acontece no versículo 60. Os próprios discípulos dizem: Este ensino é duro demais. Quem pode suportar? Muitos abandonaram Jesus naquele dia. Se Jesus estivesse falando apenas de uma metáfora poética, ele teria explicado atrás deles. Teria dito: Calma, gente, eu estou falando num sentido figurado. Mas ele não o fez. Ele deixou que fossem e manteve a dureza da afirmação. A mente semita e a mente de Jesus e dos apóstolos não separava o símbolo da realidade como nós ocidentais fazemos. Para o judeu bíblico, quando Deus estabelecia um sinal sagrado, a realidade de Deus estava dentro daquele sinal. Agora, vamos avançar um pouco. Vamos sair da Bíblia e olhar para os alunos dos apóstolos. Existe um homem chamado Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo direto do apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse. No ano 107 d.C., enquanto era levado para ser morto em Roma, ele escreveu cartas às igrejas. Sabe o que ele dizia sobre aqueles que negavam a presença real? Ele dizia que eles se abstêm da Eucaristia porque não confessam ser ela a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso no ano 100. Não havia recursos tecnológicos ou arqueológicos na época para provar nada. Era a fé viva passada de boca em boca. Depois nós temos Justino Mártir, por volta do ano 150, que escreve ao imperador romano explicando o que os cristãos faziam nos domingos. Ele diz claramente: Não recebemos essas coisas como pão comum ou bebida comum, mas aquele alimento é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou. E por 1500 anos, debaixo de perseguição, nas catacumbas, em grandes catedrais, a igreja nunca duvidou. Jesus estava ali. Então o que mudou? Como chegamos na visão de que é apenas um suco e um pedaço de pão?
A grande ruptura aconteceu no século XVI, a famosa Reforma Protestante. E aqui a gente precisa ser justo com os reformadores. Eles não mudaram a doutrina porque queriam estragar a igreja. Eles olharam ao redor e viram abusos terríveis. Naquela época, a ceia tinha virado quase uma magia. Pessoas tentavam roubar a hóstia para usar como amuleto de sorte. O povo não entendia mais o evangelho, só o ritual. Reformadores como Eurico Zwinglio queriam limpar a casa. Eles usaram a lógica. Jesus subiu aos céus, está à direita de Deus, e se o corpo dele é físico e humano, ele não pode estar no pão ao mesmo tempo. Lembre-se, naquela época eles não tinham acesso aos estudos arqueológicos que temos hoje sobre a liturgia judaica do primeiro século. Eles estavam tentando salvar a Bíblia de uma superstição em massa. Mas nessa limpeza, eles acabaram criando a visão memorialista, a ideia de que a ceia é apenas para lembrar. Virou um exercício mental de memória e não um encontro físico consagrado. E agora, chegamos ao coração dessa nossa reflexão de hoje. Eu estava conversando com um amigo e a gente se fez essa pergunta. No final das contas, faz diferença no que se crê? Se você é de uma igreja que crê no símbolo, você olha para o cálice e sente uma gratidão profunda pelo sacrifício de Jesus. Você se examina, pede perdão pelos pecados e renova sua aliança. Isso é lindo e é bíblico. E se você é de uma igreja que crê na presença real, você sente que está recebendo o próprio Cristo dentro de você. Você sente o abraço de Deus e a força divina te alimentando. E você se examina, pede perdão pelos pecados e renova sua aliança. E isso também é lindo e bíblico. Sabe onde está o perigo? O perigo não está na teologia que você assina. O perigo está na rotina vazia. Em 1 Coríntios 11, Paulo dá um aviso muito severo. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo não é apenas entender a química do pão. É entender que Jesus está ali através de seus irmãos, da comunhão e da promessa. A conclusão libertadora é esta. A ceia não é algo que você faz para Deus, é algo que Deus faz para você. Seja através da sua memória que se desperta, ou seja através da presença real que te sustenta. Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Na próxima vez que você segurar aquele cálice, pare, selá. Pense que naquele momento o tempo para. Você está unido a todos os cristãos que já viveram e ao próprio Cristo que morreu e ressuscitou. A ceia é o combustível para a nossa missão. Se você sai da ceia e não ama mais o seu irmão, você não participou da ceia. Você apenas fez um lanche religioso. E você? Como este assunto bate aí no seu coração? Você cresceu ouvindo que é um símbolo ou que é real? Vamos continuar com essa conversa nos comentários. Eu leio cada um de vocês. Esse foi o Selá Café de hoje. Que a presença de Deus acompanhe cada passo da missão de vocês. E até a próxima.